começa o nosso programa de hoje falando sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca. E esse assunto é um assunto até recorrente, mas toda vez que a gente fala, fica sempre uma vontade do quero mais e sempre algumas dúvidas no ar. Então eu quero te convidar para já agora participar através do nosso WhatsApp, que é o 011 9 5045 1840. A gente tem um especialista maravilhoso em enxaqueca, em dores de cabeça. Ele inclusive desenvolveu um aplicativo que é o Dor de Cabeça, que pode te ajudar, eu tenho certeza. O Dr. Júlio Pereira, neurologista, ele já está aqui e é com ele que eu converso agora. Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo. E muito bom poder falar desse assunto com novidades, dando luz para quem está em casa, porque não é fácil. Dor de cabeça é um negócio que tira a gente de cena muitas vezes, né? Primeira coisa mais importante é a pessoa entender. Então, a dor de cabeça é um dos principais motivos que alguém busca um pronto-socorro. Então, a gente imagina, né? Então, um problema comum. Além disso, ele tem a questão de ser uma coisa que recidiva, né? Principalmente quem tem enxaqueca, que foi como você começou falando do programa. Então, a gente sabe que 10% da população, um pouco mais frequente nas mulheres, elas têm enxaqueca. E enxaqueca é assim: perdeu o sono, não se alimentou direito, fugiu um pouquinho da rotina e acaba tendo essa crise de dor. Você sabe que eu aprendi contigo isso aqui, que a gente tem que prestar atenção na nossa rotina e tentar seguir, né? Às vezes você vai comer muito tarde, vem enxaqueca. Às vezes você toma muito sol na cabeça, vem enxaqueca. Não dormiu, vem enxaqueca. Dormiu demais, vem enxaqueca. Então manter ali o nosso ritmo, o nosso reloginho biológico, nosso jeito de funcionar, né? E outra coisa muito importante é o que preocupa as pessoas, né? A gente está no mês de conscientização do tumor cerebral, né? E as pessoas, por eu ser neurocirurgião, ficam muito em dúvida, né? Como eu vou saber diferenciar quando uma dor de cabeça ela é mais grave, que eu preciso ir no pronto-socorro, ou quando é uma dor de cabeça que é conhecida como um enxaqueca, uma dor de cabeça comum, que ela é primária, não tem uma consequência muito grave no momento. Então a gente sempre cita aquilo que a gente chama são os sinais de alerta. Então a dor de cabeça que é nova, que você nunca teve, a dor que você tem, ela mudou o padrão, ela está muito diferente, uma dor que acorda à noite com dor. E, além disso, uma dor que é associada a algum déficit neurológico, perder o movimento de um braço, de uma perna, dificuldade de fala. Esses sinais de alerta levam a pessoa que tem que procurar, no momento, por um socorro. Ok. E tem lugar a dor de cabeça e esse lugar indica alguma coisa? Perfeito. A produção tem uma imagem que ficou bem interessante sobre as localizações, né? Então, a gente fala a intensidade da dor e a localização. Então vamos lá, algumas causas, né? Então tem problemas que a gente sabe que tem pessoas que têm problema na articulação. Então às vezes tem um bruxismo, tem algum problema odontológico que leva a uma dor que é localizada na cabeça. Além disso, tem a cefaleia tensional, que é uma das mais comuns, é como se fosse um aperto, uma pressão, às vezes ela vem na nuca. Tem também a dor que é na cabeça, mas tem um problema na coluna cervical, que são justamente as dores que vêm na parte de trás, na região da nuca, e a enxaqueca, que é um dos mais comuns e o mais clássico, que é justamente essa dor, que ela é uma dor pulsátil, uma dor que ela é holocraniana, pode ter alguma lateralidade, e muitas vezes vem associada com a fotofobia, que é o que a luz incomodar, a fonofobia, o barulho incomoda. Então é típico a pessoa que já conhece, ela sabe, quando essa dor, essa crise vem, ela tem que ficar no quarto, escuro, calmo, até muitas vezes dorme e melhora um pouquinho essa dor. Tem gente, eu, por exemplo, que tem até enjoo, né? Dá um desconforto grande e é geral. Sem dúvida. Bom, tem muita gente participando e a primeira pergunta é: sentiu dor de cabeça, espera porque ela vai passar ou se esperar ela vai piorar? Isso, perfeito. Primeira coisa a gente saber, essa dor de cabeça ela é primária, é uma pessoa, como você citou o seu exemplo, como eu tive na adolescência, que tem de vez em quando dor de cabeça. Então, se ela tem de vez em quando dor de cabeça, ela tem que procurar o especialista para ter o diagnóstico. Isso é enxaqueca, com cefaleia tensional, e esse especialista vai orientar ela como ela fazer no caso de uma dor. De um modo geral, o paciente já sai com o consultório, né? Quando você tem uma dor, você toma tal medicação. Se a dor for mais intensa, você vai combinar essas medicações. Então, essa é uma orientação. Ah, eu tenho uma dor nova, eu nunca tive dor de cabeça, comecei a ter. Se for uma dor intensa e nova, essa pessoa tem que procurar no momento um pronto-socorro. Se for uma dor leve, relacionada com a fome, uma coisa, às vezes ela pode aguardar um pouquinho. Bom, as perguntas são muito parecidas, tá? Eu vou fazer. É claro que a nossa conduta ideal é buscar um médico se a gente tem dor de cabeça frequente e descobrir o que é que está acontecendo com a gente. Isso é o primeiro aviso. Mas vamos ver se a gente consegue ser ajudado aqui. Afinal de contas, a gente tem um especialista em dor de cabeça, né? Então, a Bernadette
ela é de Agrestina, no Pernambuco. Ela diz assim: boa tarde, quero saber qual medicamento é o ideal para enxaqueca. Existe medicamento diferente para enxaqueca e para cefaleia convencional? Perfeito. Essa pergunta é uma das mais importantes. Eu sou neurocirurgião, né? Então a gente lida com as dores secundárias, mas no caso da dor primária, o que é mais interessante? As pessoas entenderem, a pergunta dela já mostra isso, que hoje em dia já tem medicação específica para enxaqueca. Antigamente o que acontecia? Às vezes a gente vê paciente até hoje fazendo isso. Eu tenho uma dor e eu pego aquela quantidade de remédio e começo a tomar um atrás do outro, de forma desordenada. Isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Ela tem que ter o diagnóstico e tomar uma medicação específica. A enxaqueca tem o tratamento profilático, que é um remédio que a pessoa toma todo dia tendo dor ou não. Tem pessoas que se adaptam bem, controlam a dor, não precisa. Tem pessoas que tomam por um período aquela medicação e tem pessoas que às vezes começam com a medicação e tem algum efeito, o médico tem que trocar por outra. Então, é individual. Existe, a pergunta dela respondendo, existe sim, mas é individual. Ela tem que procurar o médico para ele ver, no caso dela, qual é o mais importante. Agora, então, não adianta, se ela está com enxaqueca, ela recorrer àqueles remédios convencionais que estão ali na prateleira da farmácia. Esses não vão servir. Esses não vão. Se ela tem uma enxaqueca, não. Outra coisa importante, porque obviamente, né, principalmente a gente brasileiro, quer ser prático, né? Então, houve uma vizinha que tomou tal remédio para enxaqueca e para ela melhorou. Para você ter uma ideia, a maioria dos remédios que são usados hoje para enxaqueca, eles derivaram do tratamento de outra doença. Então, o médico usa antidepressivo, anticonvulsivante, são remédios que inicialmente foram criados para uma doença, depois a gente descobriu que servem também para enxaqueca. E são remédios com efeitos completamente diferentes. Tem remédio do coração, que é um beta-bloqueador que pode ser usado também. Então, por isso que não dá para usar o remédio da vizinha ou do parente, tem que individualizar mesmo. É verdade que tem os remédios mais modernos, os chamados de última geração? Não faz muito tempo eu entrevistei uma médica aqui, especialista em dor de cabeça também. Ela trouxe inclusive um equipamento que coloca como se fosse um capacete. Sei. E que emite uma vibração. Perfeito. E que melhora e que faz um tratamento. Perfeito. E ela disse que tem um remédio, se eu não me engano chama Sumax Pro, de última geração, que seria o ideal para dor de cabeça. A palavra final para enxaqueca, na verdade. Existe isso? Perfeito. Existem várias farmacêuticas que criam medicações. A sua pergunta está bem interessante, porque realmente existem remédios hoje, porque de um modo geral os analgésicos têm vários tipos, né? Mas hoje existem medicações específicas. Não é só uma, como esse nome, mas existem várias medicações que elas podem ser usadas. E sem dúvida, quem lida no dia a dia, o neurologista principalmente, percebe que o resultado ele é muito efetivo. Então não basta o analgésico simples, é individualizar. Para muitos pacientes, o remédio que é do dia a dia, que é o comum, que todo mundo tem na prateleira, funciona, mas tem pessoas que precisam sim desse específico. Agora, esse remédio da prateleira que para muitos funciona e que de repente para você não funciona, é bom sempre ficar um alerta. Porque eu conheço gente que chegou a tomar 8 daquelas marronzinhas, você sabe qual é? 8 daquelas num dia. E aí é pior, porque se você já estava ruim, imagina o quanto de mal não está fazendo esse monte de remédio para o teu organismo, né? Então aquilo que já está desregulado vai ficar pior, né? E é curioso, porque assim, quando você está no hospital, você tem um contato com o paciente, ouve as histórias e às vezes você não acredita o que as pessoas suportam de dor até procurar o especialista. E eu trabalho em grandes hospitais aqui, pessoas que às vezes têm convênio, têm poder aquisitivo e elas ficam com dor e às vezes chegam, no caso, graves, pacientes com aneurisma, com tumor, que elas ficam suportando a dor por causa da correria do dia a dia e acredita que não é nada. E quando você conversa com ela, a história é muito clássica, que são as cefaleias secundárias. Eu nunca tive dor, comecei a ter dor. Mas eu não liguei porque tanta gente tem dor. Não, se você nunca teve dor, começou a ter uma dor intensa, deve procurar. Eu tive uma dor, foi a pior dor de minha vida, mas durou alguns segundos, depois fiquei com a dor leve. Se for a pior dor de sua vida, procura o pronto-socorro. Ou seja, dor de cabeça não é pãozinho de padaria. Todo mundo tem, tá tudo certo. Não, não é, gente. Dor de cabeça tem que ser olhado, tem que ser tratado. Sem dúvida. A pergunta que vem da nossa telespectadora Sandra, ela é de Tubarão, em Santa Catarina, é a seguinte. Ontem à tarde, bati a cabeça na beira do ar-condicionado. Ficou doendo e ardendo à noite. Senti os dentes rígidos e a sensação era de travar a língua. Hoje estou sentindo desconforto e sensação de escorrer algo lá de dentro. É motivo de ir ao hospital? Eu estou lúcida, só um pouco tonta. Tenho 54 anos. Perfeito. O trauma que a gente lida no dia a dia no neurocirurgião. Se a pessoa tem uma pancada que ela é muito intensa, então o que a gente diz o mecanismo do trauma, ela deve procurar na hora o pronto-socorro. É muito raro alguém ter uma pancada no momento e ter um agravamento tardio.
Mas eu sempre informo, se a pessoa tem 12, 24 horas, tomou uma pancada e continua com o mal-estar, isso não é para acontecer. Então vale a pena ela ver, pode ser no consultório, com um colega ou no pronto-socorro, para ver o que é que está acontecendo. Então, Sandra, se foi ontem à noite, né? A gente está na metade do dia de hoje, vá sim. Imagina, você está um pouco tonta, está sentindo algo escorrer que está te incomodando, vá, não fica assim. Ah, não. Vai, pode ir. Hoje está liberada. Liberada do Vida Melhor. Não precisa nem mais assistir o programa. É igual na escola. Pode se arrumar e vai para o hospital. Tá bom? Depois conta, mas vai dar tudo certo. E é curioso, Cláudia, isso de procurar o médico, às vezes as pessoas perdem o dia inteiro pensando se aquilo é grave ou não, e às vezes vai perder 1 ou 2 horas no hospital e vão voltar mais tranquilas para casa. A Sandra é para ir no médico. Isso, principalmente nesses casos. Tem um sinal de alerta, ela tem que ir. Óbvio que isso é uma minoria, né? A maioria das pessoas, ela já tem enxaqueca, isso repete, ela já sabe o que se trata e ela vai ter noção de como vai ser feito o controle. Tá, já. Agora a gente tem uma pergunta que vem da Meire, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Ela fala, enxaqueca, quando me dá, além das dores de cabeça, dói na área dos olhos e o estômago também. Tenho que ficar deitada e dormir para passar. Isso é frequente toda semana. É normal ter enxaqueca toda semana, doutor? Perfeito. Se alguém está tendo uma enxaqueca com a frequência, a primeira pergunta que ela tem que responder, ela já procurou um especialista? Ela tem o tratamento adequado? Aquilo que a gente falou, que vai de família para família. Enxaqueca tem uma história familiar. De um modo geral, tem uma mãe, tem uma irmã que tem enxaqueca também. E parece que elas conversam e afastam o médico dessa conversa. Ah, é assim mesmo, eu tenho no período menstrual. E a pessoa se acostuma a ter uma qualidade de vida muito ruim. Não é para uma mulher ficar 3 ou 4 dias durante o período pré-menstrual morrendo de dor de cabeça. Ela tem que procurar o especialista. Além disso, a dor de cabeça, você vê a importância do tema, é a principal causa das pessoas no Brasil faltarem trabalho. Então, se alguém tem o tratamento, faz o tratamento adequado, essa pergunta dela, é normal eu ter dor de cabeça toda semana? Não é normal. Ela tem que procurar o especialista para ter uma qualidade de vida melhor. E é possível fazer um tratamento para evitar? Para profilático, isso. Essa é a grande mudança do tratamento nas últimas décadas da enxaqueca. Muito bom. Vamos lá. A Sandra, do Planalto do Sul, ela diz, sinto muita dor de cabeça. Pode ser do anticoncepcional que tomo há muito tempo? Boa pergunta. Perfeito, excelente pergunta. Primeira coisa, eu falei, enxaqueca é mais comum em mulher. Mulher, ela tem algumas causas de dores secundárias que são diferentes do homem. Por exemplo, trombose de seio, que é uma trombose, que quem usa anticoncepcional tem uma incidência maior, é uma das causas. Então, se a mulher usa anticoncepcional, começa a ter uma dor, essa dor está aumentando de intensidade, ela vai procurar o especialista para saber. E, além disso, tem pessoas que têm uma dor relacionada com o uso do anticoncepcional. Então, ela tem que conversar com o neurologista e o ginecologista dela para ver se pode ter outra combinação de hormônio que aquilo pode melhorar também. Ok. Olha, a Marlene, ela é de Coruripe, lá no Alagoas. Eu vou pedir para a produção colocar de novo a foto dos locais onde existe a maior incidência da dor, para a gente lembrar que tipo de dor é. Ela está perguntando sobre uma dor que ela sente na testa. Perfeito. E pela foto, é uma dor tensional, possivelmente? Isso. Tem vários tipos. Ela refere algumas coisas, né? Que é o enjoo, que a luz incomoda, né? Que ela tem que ficar deitada. Isso é muito padrão de enxaqueca. E a dor retroocular também ocorre na enxaqueca. A Marlene diz que sente essa dor na parte da testa há muitos anos. O que ela poderia fazer? Isso. Primeira coisa é aquilo. Se ela tem há muitos anos, provavelmente é uma dor de cabeça primária. É muito raro as doenças que eu lido como neurocirurgião, tumores, elas durarem tanto tempo com a dor. Mas ela deve procurar o especialista, ou o neurologista, ou o clínico que vai fazer essa avaliação inicial. Se essa dor incomoda muito ela, piora a qualidade de vida dela, está vindo com a frequência, muitas vezes é necessário sim fazer o tratamento profilático. Muito bem. E a gente continua, daqui a pouco a gente fala mais. Quero mostrar um pouquinho desse cérebro aqui para a gente entender onde ficam as nossas inervações, né? Sem dúvida. De onde é que vem, para onde vão essas dores? Não saia daí. Agora eu continuo com o Dr. Júlio Pereira respondendo as dúvidas. Tem bastante dúvida, mas aí agora eu olhei esse cérebro aqui e fiquei com vontade de entender um pouquinho. Isso. Né? É uma das perguntas mais comuns, né? Que os pacientes falam. Por que a cabeça dói? E quando a gente entende o porquê, a gente começa a entender melhor as doenças, né? Primeira coisa, o cérebro ele não tem receptor sensitivo. Tanto que a gente, neurocirurgião, é possível a gente fazer cirurgias neurológicas com o paciente acordado. Quem tem sensibilidade são os vasos, a meninge que envolve e a parte óssea também, e a pele. O cérebro em si não dói? Não dói, não dói. A parte óssea distal e a pele que recobre.
Ou seja, quando alguém pergunta por que alguém tem uma dor de cabeça? A dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, a gente está entendendo cada vez mais. Hoje a gente acha que tem uma relação com algumas substâncias que elas podem estar diminuídas na pessoa que tem enxaqueca. Além disso, relacionado muitas vezes à vasodilatação. Então o vaso às vezes dilata, por isso essa sensação dessa dor pulsátil que acontece na enxaqueca. Então se a gente entende a causa, a gente entende por que um tumor pode dar uma dor. Se você tem uma massa crescendo dentro do cérebro, aquilo também vai comprimir os vasos, comprimir a meninge e também vai dar dor. Se você tem um aneurisma que rompeu, que é uma causa gravíssima, vai ter um vaso que estourou, aquele sangue vai estar irritando o cérebro também. Então, várias doenças podem dar o mesmo sintoma. Esse é o grande problema, né? Porque o paciente ele refere para o médico o sintoma. E o médico busca os sinais fazendo o exame. E, além disso, somando essas duas informações, pode ser necessário ou não fazer um exame de imagem. E por que quando a gente sai da rotina, dorme muito ou dorme pouco, a gente tem dor de cabeça? Onde é que vai mexer? Perfeito. Essa sua pergunta é tão essencial porque a gente sabe, né? A gente entende ainda muito pouco o funcionamento completo do nosso cérebro. E muito que a gente entende é baseado nas doenças. Então hoje a gente evoluiu e já tem ressonância funcional. E a gente consegue entender como funciona o cérebro. Então se você teve privação de sono, se você mudou sua rotina de alimentação, várias substâncias que são produzidas normalmente em qualquer pessoa, como a serotonina, elas podem estar reduzidas. Tanto que hoje a gente sabe que pessoas que têm doenças, algumas até psiquiátricas, como a depressão e outras, elas estão associadas com incidência maior de enxaqueca também. Então a gente sabe, o cérebro funciona, ele tem a linguagem dele. A linguagem é o que? É das substâncias. E se essas substâncias estando aumentadas ou diminuídas, pode dar algum tipo de doença. Ah, então se a gente come alguma coisa, aí a gente vai ter uma presença maior de algumas substâncias no cérebro que podem comprimir ou dilatar vasos. Perfeito, excelente, isso mesmo. E isso vai dar dor de cabeça. Isso vai dar dor de cabeça. Então está muito ligado à circulação? Sem dúvida nenhuma. Você estava falando ali, eu estava prestando atenção, e é bem assim, nosso corpo é uma máquina. O que a gente dá para essa máquina, isso vai ter algumas respostas. Alimentos que a gente tem, eles dão uma sensação de prazer, né? Não é à toa que hoje a gente tem as pessoas com sobrepeso, como eu também, porque assim, você se alimenta, você tem uma sensação de bem-estar. Você era bem mais magrinho quando bem você veio magrinho. aqui a primeira vez, hein, doutor? Eu acho que foi seu programa, engordou Não uns foi 10 nada. quilos. Foi. Não, senhor. Então a próxima vez que você vier, você pode já voltar com 4 eu a já menos. já estou começando você a dieta. Já está na dieta? Então, o que acontece? É. Quando você faz atividade física, libera algumas substâncias que te dão uma sensação de bem-estar. É verdade. Então, a atividade física, a gente sabe também que está relacionado com a redução da incidência de enxaqueca, com os pacientes que têm dor de cabeça. Você está fazendo atividade física também? Estou começando tudo novamente. Agora eu vou mudar aqui um pouquinho. O médico pega no nosso pé, a gente pega no pé do médico também. Não, e é curioso isso, porque assim, você vê que é dissociado, né? Informação todo mundo tem, só que a gente tem o dia a dia e tem essa relação com o prazer, né? Então assim, você se alimenta, você tem uma sensação de bem-estar. Você faz uma atividade física, você tem uma sensação de bem-estar. Você cresce profissionalmente, você tem uma sensação de bem-estar. O difícil da gente é fazer essa balança, né? Como você, no seu tempo também deve ser corrido, né? Grava programa em tal lugar, eu te acompanho no Instagram também, viu? Também, né? Então, assim, a gente sabe assim que você pegar uma rotina dessa, corrida, e priorizar é essencial. Mas o que eu falo com todo mundo e falo comigo mesmo também, nosso corpo é o nosso santuário, a nossa casa, né? E não adianta a gente saber, que... né? A gente tem que praticar. Praticar, Até sem praticar dúvida o exercício, é praticar uma boa alimentação. Agora, mais do que nunca, praticar uma rotina que combine com o nosso ritmo. Então, é um sono bom, comer na hora certa, Perfeito. né? E é curioso que seu programa sempre tem algum debate de saúde, né? Se você pegar e ver todos os programas, todos os especialistas vão estar falando semelhante. É verdade. O que a gente está falando para enxaqueca, isso serve para o coração, para hipertensão, para diversas doenças. Então, assim, o nosso corpo, ele reage ao que a gente se alimenta e com a postura que a gente tem, né? Então, o sono, a qualidade do sono, a qualidade alimentar, a atividade física, eles são tratamentos também para enxaqueca. Muito bom. Vamos continuar. Doutor, enquanto eu abro aqui, o que é melhor, dormir bem com remedinho para dormir ou dormir mal sem remédio? Isso, excelente pergunta também, né? Você só faz pergunta boa, acho que você está virando especialista, viu? Você vai ganhar seu diploma daqui a pouco, no né? lugar da minha turma que está em casa, sabe? Eu sei que essa dúvida Primeira coisa, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o maior consumidor de medicações que ajudam a dormir.
Então, o que é que acontece? A gente não está falando do que nosso corpo, do que ele reage, os psicofármacos, as drogas, elas entendem, né? Obviamente, né? Quem pesquisa sabe o funcionamento e usam drogas que dão essa sensação e ajudam as pessoas a dormir. Todo paciente eu falo, quando eu passo, às vezes é necessário, a pessoa está passando por um estresse, ela não está mais suportando aquela situação, eu como médico preciso dar um remédio, um hipnótico que ajude ela a dormir, ela não está dormindo. Mas eu falo, essa medicação, ela tem um alto potencial de criar uma dependência, é uma das principais causas que a gente sabe que tem, então você vai ter que usar no mínimo período possível. Outras coisas que ajudam a dormir, atividade física, liberam uma série de substâncias. A gente sabe, né? Quando a gente se exercita, a gente dorme melhor, né? Uma alimentação não tão pesada antes na hora de dormir. Então, assim, são esses fatores. A medicação é importante, sim, mas o mais importante é você entender que ela é como, eu brinco que o remédio é como se fosse para apagar incêndio. Então, a gente usa ele de um determinado momento, depois a gente faz as outras atividades que vão ajudar no nosso... Não pode ficar incendiando o teu corpo todos os dias para ter que apagar o incêndio todos os dias, entendeu? Então, assim, faz a higiene do sono, baixa a bola, faz exercício, não come tanto à noite, vai preparando o teu corpo para dormir, vai se livrando dos remédios para dormir, porque não é legal ficar usando isso sempre, né? Doutor, tem uma pergunta aqui também que eu adorei, olha. A nossa telespectadora é do DDD 94, ela é Ieda Canaã, ou Canaã, lá no Pará ela tá. Ela pergunta, dores de cabeça estão relacionadas com o estômago? Porque sinto muitas dores de cabeça, mas junto vem a dor de estômago. Perfeito. Nosso corpo ele é todo conectado, né? Então, assim, muitas vezes uma pessoa tem uma enxaqueca, ela tem a ânsia de vontade de vomitar ou de ter uma náusea, isso também é relacionado. A alimentação também é relacionada. Então, não é incomum você encontrar alguém que tem gastrite e tem dor de cabeça também. Não são doenças que, assim, obrigatoriamente elas são combinadas, mas é comum a gente ter. E outras coisas podem desencadear. Por exemplo, é comum algumas pessoas terem uma dor de cabeça relacionada com o ato sexual. Você tem uma vasodilatação e ela tem uma dor de cabeça logo após. Então, é curioso, porque quando a gente vai estudando, a gente vai vendo as facetas que tem, né? Após o ato sexual, eu já ouvi falar que o ato sexual passa a dor de cabeça, melhora? Isso, da mesma forma que a gente falou de vinho ou de queijo das outras vezes, né? Tem pessoas que melhoram com cada e tem caso pessoas, é um caso, cada né? caso é um caso. Com a lógica de quem piora um pouco depois. Você tem uma vasodilatação, isso pode estar relacionado com o aumento da dor de cabeça. Então, realmente difere de pessoa para pessoa. Bom, a pergunta agora da nossa telespectadora, esse aqui é um pronto-socorro que a gente vai fazer, bem importante a gente ajudar essa telespectadora, pelo que eu tô lendo da pergunta. Ela diz o seguinte, passei a madrugada de segunda para sexta, segunda para terça, provavelmente, com dor de cabeça na região dos olhos e da nuca. Só que me estressei antes. Quando fui dormir, não estava sentindo. Acordei com dor. A dor era intensa, eu estava vomitando, braço esquerdo formigando e sentindo fraqueza no corpo. Tomei 2 injeções ontem, mas ainda tenho sensação de fraqueza no corpo e a cabeça está doendo um pouco. O que fazer? Isso. Essa pergunta dela é bem importante, porque o que que acontece? Eu gosto de contar a história, né? Então, não é incomum você pegar um paciente no pronto-socorro, de como ele conta a história dele, ele encontra uma justificativa para a dor e muitas vezes ele tem uma doença grave. Vou dar um exemplo, rompimento do aneurisma, geralmente é relacionado com estresse. Então a pessoa brigou com alguém, brigou com um familiar, ficou com uma forte dor de cabeça, ela acha que foi por causa da briga e não vai no pronto-socorro. Fala, é porque eu estou nervosa, daqui a pouco vai passar. Mede a pressão está alta. E muitas vezes, isso toda semana quem trabalha em pronto-socorro chega a casos assim. A pessoa fica um dia com aquela dor, quando chega no pronto-socorro faz um exame de imagem e tem alguma coisa mais grave. Então assim, um estresse violento pode gerar um aneurisma? Pode, na verdade, romper o aneurisma. A pessoa já tem, a pressão sobe, é como se fosse uma tubulação. O coração bombeia o sangue, passa pelas carótidas, chega no nosso cérebro. Aneurisma é a fragilidade de um vaso. Se esse vaso está frágil, a pressão subiu, isso pode romper. Junto com o tabagismo, é uma das principais causas de ruptura. Ok. O Anindeus do Pará, ele diz o seguinte, minha mãe teve há 13 dias um 4º grau de derrame cerebral. Não tinha sintomas. Gostaria de saber quais seriam as consequências que o cérebro sofre e o que pode danificar. Ela tem 83 anos. Perfeito. Primeira coisa, quando você fala derrame, que o termo técnico seria um acidente vascular encefálico ou cerebral, você tem que ver se ele é hemorrágico, como eu citei da hipertensão, pressão sobe, um vaso se rompe, ou se ele é isquêmico. 80% é isquêmico, talvez seja o caso que ele está falando. O sangue não chega porque um vaso obstruiu. Quando você vai, como ela falou que a mãe tem 80 e poucos anos, a gente vai envelhecendo, nossa tubulação, que é os nossos vasos, eles vão enchendo de
de gordura, de calcificação, e cada vez vai chegando menos sangue naquela região. Se teve um dano que o sangue não chegou, o neurônio morre. O neurônio ele não se duplica, se regenera, mas a gente tem a plasticidade. Resumindo, para dar a sugestão para ele, fazer a fisioterapia, fazer fono se ela tiver alguma dificuldade e fazer a reabilitação dela. Adoecer, todo mundo vai adoecer. O que mais mata as pessoas, que mais acontece no Brasil, a gente sabe que é doença cerebrovascular. Então, o mais importante é ele conversar com o médico, ver o que causou e tentar evitar para ela ter um quinto evento. Ok. A pergunta vem do Rio Grande do Norte e a nossa telespectadora diz: oi, eu tenho 29 anos, sempre tive dor de cabeça e sempre minhas amígdalas inflamaram. Existe alguma relação? Eu tenho isso desde a adolescência. Perfeito. Nosso corpo é a máquina que trabalha como um todo. Não é incomum você ter enxaqueca, você sabe bem, né, como você referiu aqui. Se eu tenho um fator gripal ou tenho alguma outra doença, nosso corpo fica mais frágil, que muitas vezes a enxaqueca ela ocorre também. Então, às vezes o paciente tem enxaqueca, ele tem um fator desencadeante, que pode ser uma amidalite, pode ser uma outra infecção. Então, o mais importante é ela entender, primeiro, ela tem realmente enxaqueca, qual tratamento deve ser feito. Ok. A nossa telespectadora lá do DDD 85, ela fala: agora, nesse momento, eu estou com muita dor de cabeça, em torno da cabeça, e é muito forte. Esse programa de hoje é muito maravilhoso. Obrigada pelo carinho, ela continua digitando. Mas, por exemplo, ela está com muita dor de cabeça agora. O certo é ela já tomar um remédio? Isso. Por conta própria mesmo? Ela falou, elogiou o seu programa, e eu vou elogiar também, porque o mais importante em algumas doenças se chama informação. Eu falo com todo paciente, ó, dá até uma forma de brincar que fala assim, tem doenças que elas são chatas, elas não são graves, mas limitam muito a qualidade de vida. Enxaqueca é uma delas. Então, se o paciente tem um médico e está bem informado como se comportar em cada situação, ele vai ter um tratamento bem melhor. Enxaqueca ela não tem cura. A gente diz, tinha enxaqueca e o médico deu tal remédio, a pessoa parou, mas ela tem controle. Então, se você se informa bem, você sabe, me alimentei mal, tal tipo de comportamento que está gerando essa minha dor. Não me exercitei, piorou um pouquinho esse tipo de dor que eu tenho. Então, assim, você entender uma doença que é tão importante, 10 a 15% da população tem. Se você se informa cada tipo de comportamento que você vai ter, você, sem dúvida, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E essa pergunta que eu fiz, tá com dor, toma rápido o medicamento ou enrola que de repente passa? Eu falo com todo paciente que acompanha com a gente ou com o neurologista de lá, dor não é para você sentir. Não é para você ficar sofrendo, eu vou sofrer porque eu gosto. Não. Tá com dor, o médico vai orientar direitinho qual remédio você tomar. A dor de cabeça, ela passa sozinha ou ela piora se a gente não toma um remedinho? Tem pessoas que passam, tem pessoas que alteram. Como eu te disse, a minha adolescência toda eu tive enxaqueca, depois nunca mais tive. Para mim funcionava bem dormir. Então eu ia dormir, a dor de cabeça ia embora. Mas assim, você tem que se conhecer e ter um diálogo bom com o médico para ver. Tem gente que toma um remédio bem simples e a dor vai embora. É que eu fico super aflita. Às vezes é um filho ou marido fala, tô com dor de cabeça. Eu falo, toma um remédio. Não vou tomar não, vai passar. Eu falo, não, toma um remédio. Eu sou dessas, que eu falo, tem que tomar, senão vai piorar. E, na verdade, o que eu percebo é que quem não toma, vai, e aí fica com dor de cabeça o dia inteiro. Aí chega no final do dia e fala assim, nossa, tô explodindo de dor de cabeça. Aí toma um remédio. Perfeito. Tem um grande cientista e neurologista que dizia uma frase que eu acho bem importante, né? Mais importante de você saber que doença a pessoa tem é saber que pessoa tem determinado tipo de doença. As doenças se comportam de forma parecida, mas as pessoas reagem diferentes. Tem pessoas como você que são ansiosas com dor, né? Eu começo dor, eu sei o que é que eu tomo, eu melhoro. E tem pessoas que elas se trabalham e dizem assim, eu gosto, eu sei como isso funciona e essa dor daqui a pouco vai embora. Mas ela tem que estar bem orientada pelo médico e saber quais são os sinais de alerta para não deixar passar casos graves, como eu citei, e que todo pronto-socorro a gente tem com frequência isso. Ok, a nossa telespectadora agora ela diz assim, eu tenho 52 anos, já tenho isso há mais ou menos 5 anos. Tenho um problema. Peraí. Tem um problema. De vez em quando, na cabeça, que é assim, é como se meu coração estivesse batendo na cabeça. Durante o dia, não percebo pelo barulho, mas à noite eu sinto e de madrugada quando acordo. Às vezes, também como se estivesse martelando. E o que é isso? Por favor, me responde. Eu fiquei parando assim, gente, porque entra toda hora a ligação. Eu queria pedir mais uma vez, já pedi várias vezes. Esse telefone não atende chamada, é só o WhatsApp. Só que toda vez que entra uma ligação, o texto é cortado porque a ligação aparece na tela. Então, por favor, com muito carinho, não ligue, mande apenas WhatsApp. A gente não recebe ligação, tá bom?
Eu não sei se deu para entender, mas pra a nossa entender. telespectadora tem 52 anos e ela tem essa sente dor, o isso. coração martelando na Isso, cabeça. Como o médico traduz isso, né? Que a cefaleia pulsátil, chama de pulsátil por isso, essa sensação, como se tivesse algo pulsando na cabeça. Então, esse é um padrão da enxaqueca. A enxaqueca tem esse padrão pulsátil. A cefaleia tensional, ela tem o padrão de pressão, como se tivesse uma pressão. Então, ela deu uma descrição, né, da forma dela, mas uma descrição bem adequada. É bem típico, tem que juntar com os outros fatores. Ah, joia. Olha, agora, uma coisa muito boa que me ajudou bastante é que o Dr. Júlio Pereira ele tem um aplicativo. E quando eu comecei a usar esse aplicativo, eu conheci melhor o funcionamento do meu corpo e entendi como eram as minhas crises de enxaqueca. Então, vá lá, baixa aí. Tanto vale para quem tem o iPhone quanto para quem tem o Android, né? Isso. E o aplicativo chama Dor de Cabeça, tá? Dor de Cabeça. Pode colocar, tem um print aí pro pessoal ver como é que é a fotinho, porque às vezes a gente coloca e fala, será que é esse, aquele outro? É esse aí, ó. Então você pode ir lá. E segue no Instagram, o Dr. Júlio Pereira tá no Neurocirurgia BR. Isso. E se quiser entrar em contato, 011 3141 9550. Obrigado. Muito obrigada. E o mais importante que eu deixo de mensagem é isso. Quem é responsável pela nossa saúde não é o médico, não é o plano, não é o sistema público, é a gente. Então, quanto mais a gente se informa, a gente vai entender melhor como a doença funciona na gente. Então, se informar, ter o médico que acompanha é o mais importante. Viu, gente? Bora cuidar direitinho desse corpo. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a Agora próxima. você tem compromisso comigo, hein? Tá, você pode cobrar. 4 a menos. 4 tá se bom. for em um mês. Se for em 2 meses, aí são 8. Pode cobrar. Vai ter você, minha esposa, minha mãe, tá todo Então cobrando. tamo junto. Gente, ninguém merece, né? Vai num programa, dá uma entrevista, contribui com o povo todo e a apresentadora vai e cutuca o médico. Que abuso, né, doutor? Que abuso! Mas isso é carinho. Aliás, é o mesmo que eu tenho com você.